Paz do Senhor, Deus te abençoe. Pai do Senhor Jesus, Deus abençoe você e sua casa. Quero compartilhar uma palavra, João capítulo 15. Eu vou estar lendo. Diz assim: continuação das últimas instruções aos discípulos, a união íntima entre Jesus e os crentes. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa, e toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não tiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e seca-se, e colhe-se, e lançam-se no fogo, e ardem. Até aqui. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, tua palavra foi lida. Queremos pedir ao Senhor, Deus, que o Senhor esteja abrindo os nossos olhos, os nossos ouvidos, quebrantando o nosso coração, descendo a tua palavra do céu revelada, para que possamos entender qual a vontade do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Jesus aqui, ele orientando seus discípulos, e ele fala que ele é a videira e o pai é o lavrador. Então, Jesus é a videira e o pai é quem cuida da saúde, é o agricultor. Toda vara em mim dá muito fruto. Se nós estivermos ligados em Jesus, vamos frutificar, porque a palavra é dele, a orientação vem dele. E é isso que ele está falando. E Jesus fala uma coisa muito importante aqui. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então é a palavra de Deus que nos limpa. A palavra do Senhor, ela é poderosa, ela nos purifica. Palavra de Deus. Palavra é a palavra que produz em nós crescimento. Na graça, no conhecimento do Senhor Jesus. É através da palavra que nós crescemos, desenvolvemos para dar frutos, porque sem Jesus não temos como. E ele continua: estai em mim e eu em vós. Então tem que estar sempre junto com Jesus. Porque como a vara não pode de si mesmo dar fruto, vós também, se não estiverdes em mim. Nós sozinhos não temos como. Então somos dependentes do Senhor Jesus. Se nós estivermos unidos com Jesus, vamos dar muitos frutos. Porque não vem de nós, é a obra do Espírito Santo. Nós somos apenas instrumentos. Quem vai estar fazendo é o Espírito Santo, porque estamos ligados em Jesus, junto com Jesus. Da mesma forma, se não estiver em mim, será lançado fora, porque o galho seca e não produz fruto. E quando não produz fruto, corta e lança-se no fogo e ardem. Aqui vocês sabem, quando fala de ser lançado fora no fogo, é a morte eterna que Jesus está falando. A morte eterna. Então é muito sério
Isso. Muito sério. Essa palavra. Então, as palavras do Senhor Jesus têm que estar em nós. Precisamos estar em Jesus. As palavras dele estão no nosso coração. O verso 7 fala assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Se a gente estiver junto com Jesus, unido com Jesus, em comunhão, vamos orar e o Senhor vai nos ouvir. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Assim sereis meus discípulos. Então, Jesus espera de nós é que nós nos aproximemos cada dia mais dele, que a gente guarde a palavra no nosso coração. Aprende a palavra, ouve, pratica e guarda. Assim nós seremos discípulos de Jesus. E da mesma maneira Jesus fala: como o Pai me amou, também eu vos amei, a vós permanecei no meu amor. Se guardardes meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que o meu gozo, a minha alegria, permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Jesus está dizendo aqui: permaneçam em mim e a alegria que vocês vão ter vai ser plena. O mundo não vai poder tirar. E o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Então a marca do discípulo de Jesus é obediência. A busca constante por Deus, por Jesus, pelo Espírito Santo. Porque ele entende que sem Jesus não tem como. Precisa de Jesus, precisamos de Jesus. E o discípulo de Jesus também, ele tem o amor de Deus no seu coração. Recebeu o amor de Deus. Sabe que é pecador e que é pela graça. É um favor de Jesus a nós. Se não fosse Jesus, não teríamos como nos aproximar de Deus. É através de Jesus, do sacrifício dele, por nós, por amor a nós, que nós temos acesso à presença do Pai. E Jesus fala no verso 14: vós sereis meus discípulos se fizerdes o que eu vos mando. Então Jesus, ele vai ter intimidade com aquele que obedece. Jesus vai ter intimidade à medida que obedecemos. Ele vê: realmente me ama, porque me obedece, ouve a minha palavra. Não só ouve, mas pratica, por amor. Então Jesus fala: não vos chamarei mais servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai tenho feito conhecer. Então Jesus vai passar a te contar segredos. Segredos. Porque o amigo conta para o amigo segredo. É isso que Jesus está falando. Então, quando a gente obedece Jesus, a gente mostra para Jesus que a gente ama Ele. Seremos conhecidos por Deus como discípulos verdadeiros. E quando obedecemos, quando demonstramos que amamos a Jesus através da obediência à palavra, Ele não nos chama mais de servos, mas de amigos. Porque o servo, ele só cumpre ordem, mas o amigo, ele conta os segredos.
Então se aproxime de Jesus, ouça a palavra do Senhor. Nós estamos lendo hoje João capítulo 15, alguns versículos. Jesus está dando orientação para você, para mim, para nós. Orientações importantes para nós. Nós temos que prestar atenção no que Jesus fala para a nossa vida espiritual. Ele é o nosso mestre, que nos ensina todas as coisas, fala com a gente, nos avisa, nos orienta, nos ama, deseja ouvir nossa oração. Se as palavras dele estiverem em nós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então nós temos que guardar a palavra dele no nosso coração. Dar ouvidos à palavra de Deus. Lê a palavra. Vê o que Jesus diz para nós. Nos achegar a Deus. Obrigada, Márcia. Deus te abençoe. Dá ouvidos ao que Jesus diz para nós. Então a palavra do Senhor, ela nos limpa, nos purifica, limpa nosso interior. A palavra de Deus é importante, é muito importante. Ela nos edifica, nos dá entendimento, abre o nosso entendimento através do Espírito Santo. Então nós somos dependentes do Senhor, de Jesus, do Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Quando a gente lê a palavra, a gente ora, pede ao Senhor para abrir o nosso entendimento. O Espírito Santo, ele abre nosso entendimento para a gente entender o que é que o Senhor quer falar com cada um de nós. Que ele sabe o que a gente precisa, mais do que a gente. Às vezes, o que nós estamos pedindo para Deus, a bênção já está pronta. Nós não estamos preparados para receber. Então o Senhor está esperando você ficar pronto para Ele poder te entregar. Então às vezes nós é quem atrasamos as coisas na nossa vida, não é Deus. Deus está sempre pronto. E as bênçãos estão esperando por nós, mas nós não pedimos, não estamos preparados. Então a gente precisa alinhar, pedir a Deus para alinhar a nossa vida com a vontade dEle. Para nos alinhar com a palavra de Deus. Nos dá entendimento, nos dá discernimento, abrir os nossos olhos espirituais, os ouvidos nossos espirituais para a gente ouvir e discernir o que é de Deus e o que não é. É uma obra do Espírito na nossa vida e é pela busca nossa que Ele vai estar fazendo isso na nossa vida. Então nós precisamos todos os dias buscar ao Senhor, orar, pedir a Ele para nos ajudar. Todos precisamos, todos nós precisamos de Jesus.
Tá bom, Ed. Paz do Senhor. Todos nós precisamos de Jesus, do Senhor, buscar todos os dias. Nós estamos caminhando pela fé em direção ao Senhor, cada dia um pouquinho. Então a gente não pode olhar para trás, olhar só para frente, para Jesus, para o alto. Para Jesus, nosso alvo, nosso exemplo é Jesus. Nós seguimos os passos de Jesus. Por isso nós sempre procuramos ver o que Jesus fala, o que Jesus orienta. Porque somos discípulos de Jesus. Seguimos Jesus. Queremos ir para o céu. Queremos ir para o céu. Então Jesus, ele é o caminho. Ele é a verdade e ele é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Então somos seguidores de Jesus. Somos ovelhas de Jesus, discípulos de Jesus. Obrigada, Ed. Somos discípulos de Jesus. Discípulo é aquele que segue de perto, não é de longe, é de pertinho. Está sempre prestando atenção no que Jesus diz. Quer agradar a Jesus. Porque ama o Senhor, é grato pelo que Jesus fez, entende que é pecador, é pecadora, porém somos pecadores que reconhecemos que precisamos de Jesus, nos arrependemos, precisamos de Jesus. Então, tudo que Jesus diz, nós prestamos atenção no que ele fala. Porque sabemos que tem poder na palavra do Senhor. E é verdade. Poderosa para salvar as nossas vidas. Então Jesus disse que se a pessoa se vós estiverdes em mim e as palavras dele no nosso coração, pediremos tudo o que quiserdes e vos será feito. Olha bem, vamos orar e Jesus vai nos atender. Ele falou tudo. Pedireis tudo o que quiserdes. Tudo. O que é tudo? E vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Amém, Cláudio. Deus te abençoe. Então, as palavras de Jesus, elas são simples. As palavras de Jesus são simples. Jesus, ele veio para descomplicar. Jesus veio trazendo a verdade. Muitos não entendiam o que Jesus dizia, mas quem tinha o coração aberto entendia o que Jesus estava falando. Então Jesus, ele nos dá para nós, quando nós buscamos a ele, paz, alegria que excede todo entendimento, que vem dele, da parte de Deus.
mas precisamos estar próximos de Jesus. Precisamos buscar ao Senhor Jesus. Precisamos sempre estar lendo a nossa Bíblia. Cada dia lê um pouquinho. Baixa o aplicativo no celular. Eu gosto da versão João Ferreira de Almeida. Uma versão boa. E assim nós vamos caminhando, orando, buscando ao Senhor, confiando somente em Jesus, orando ao Pai em nome de Jesus, pedindo o Espírito Santo para nos auxiliar em todas as coisas, e Deus vai nos abençoando, vai nos ajudando, e vamos caminhando, e o Senhor vai nos dando a vitória. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra foi lida nesse dia e nós queremos Te agradecer pela Tua presença, pela presença do Espírito Santo que nos orienta, abre o nosso entendimento, nos ensina todas as coisas, nos ajuda, nos auxilia nas nossas dificuldades, nos ajuda como orar. Pai, eu Te peço que o Senhor esteja abençoando cada um de nós, ó Deus, nessa caminhada, que venhamos a cada dia agradar o Teu coração, ser obedientes à Tua palavra, guardar a Tua palavra no nosso coração, ouvirmos e sermos obedientes ao Senhor. Que o Senhor esteja abençoando cada um, abençoando suas famílias, abençoando seus relacionamentos, abençoando tudo que eles têm, tudo que eles fazem, diante da Tua presença, em nome de Jesus. Que o Senhor esteja abençoando, meu Deus, suas casas, abençoando, ó Deus, a saúde de cada um, abençoando todos os familiares, os filhos, os netos, toda a descendência seja abençoada pelo Senhor, em nome de Jesus. Protegendo e livrando cada um de todo perigo, de todo mal, repreendendo toda obra contrária à vontade do Senhor que se levanta contra Teu povo, em nome de Jesus eu Te peço. Em nome de Jesus. Que toda obra contrária caia por terra no poder e na autoridade do Teu nome, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu Te peço, Pai. Em nome de Jesus. Que somente a Tua palavra, a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, prevaleça na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Nos abençoa, Pai, nos ajude a andarmos na Tua presença e sermos uma bênção, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, em nome de Jesus. Vou estar vendo os comentários, tá bom? Em nome de Jesus, um abraço. Fica com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.